parece do GVC. Amém. Meu Deus. A igreja aqui, a maioria das pessoas que estão aqui é do GVC Semente. Amém. Então, Beleza. se prepare que eu vou fazer umas perguntas. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 13, tá? Versículo 1 ao 17. Amém? Eita, olha o sol saindo. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Tá? É o tema lá na Bíblia que fala assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou Simão Pedro, e este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais está todo limpo. Está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhe digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se praticarem. Amém? Amém. Há 3 terça-feiras, né? Uma terça-feira, 2 terça-feiras eu trouxe sobre exemplos a ser seguidos. A mensagem falava que as coisas ficaram, né? Nas minhas palavras, deixaram para trás e que eu faziam coisas novas. O apóstolo Paulo falou que tudo que ele fez no passado ficou no passado. Então, o que ficou no passado, daqui em diante, daqui para frente, se torna novo. Se torna novo na vida do povo cristão. Se torna novo na vida. Né? Nós entendemos que o novo é complicado, que o novo assusta. Né? Porque muitas pessoas estão preparadas para ficar na sua zona de conforto. O ser humano, ele há de gostar de ficar na sua zona de conforto, de acordar, fazer sempre a mesma coisa, de ir para o mesmo trabalho. Graças a Deus eu tenho um trabalho, tá aí para o trabalho, fazer sempre a mesma coisa. E quando você sai da rota,
quando você sai dessa zona de conforto, que é sempre a mesmice. Mesmice que eu estou dizendo aqui é aquelas coisinhas que você sempre, quando você vai no trabalho, você vai lá, escreve, faz isso, marca, não sei o quê, tu diz sempre a mesma coisa. E quando você tem que sair para algo novo, e isso assusta. Isso é o novo. O novo, nós precisamos correr atrás desse novo. Nós precisamos ser renovados a cada dia. E maior exemplo de renovação, melhor exemplo de humildade, melhor exemplo de servir foi Jesus Cristo. Maior exemplo de amor foi Jesus Cristo. Um amor a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. Nós estamos aqui seres humanos, nós somos seres humanos. Nós seguimos e servimos ao Senhor. Amém. Mas depois de servir o Senhor, automaticamente nós temos que servir uns aos outros. Porque se o nosso mestre deu esse exemplo, e para que esse exemplo fosse praticado, a Bíblia diz que ele tinha que fazer. Ele tinha que submeter. Então, ele tinha que fazer para que todos pudessem, os seus discípulos pudessem olhar e começar a praticar. E isso é o povo cristão. E assim deve ser o povo cristão. No automático, o servir tem que estar colocado dentro do nosso coração. O pastor Mendonça, quando ele veio pregar para um culto sobre diaconato, ele leu a mensagem e ele frisou o que dizer com o diácono. E aqui eu só tenho o rótulo diácono. Estou exercendo o diaconato, sim, mas todos nós somos diáconos da Igreja do Senhor. Porque o ser diácono, o exemplo é servir, servidor, ajudador. Então, quando eu falei sobre o exemplo, Jesus, ele já estava sendo preparado. Se lemos antes e fala no início, no versículo 1, diz que Jesus estava ali preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. Ele já sabia tudo que iria acontecer, mas ele precisava fazer para que os seus discípulos pudessem entender na prática, porque nós, seres humanos, só aprendemos o que? Na prática. Quando vai para a escolinha, o Joãozinho está começando a escola, então você começa desde pequenininho, na prática, a aprender a fazer, a contar, a escrever seu nome. Nós temos aqui um professor. E ele sabe que é na prática. Os alunos eles não vão aprender tudo nos 5 primeiros dias do ano, primeiros dias de aula. Sempre na prática. Então, Jesus teve que fazer na prática para amostrar os seus discípulos. E a prática foi que, se você quer ser o primeiro, que seja o último. Se você quer ser o primeiro, que você seja o último, para servir aqueles que estão com você. E a prática, e assim, entendemos no contexto da época, o lavar os pés era sinônimo de escravidão, era sinônimo de que as pessoas chegavam e os escravos, os servos, que vinham e lavavam os pés dos seus mestres, né, dos seus senhores. Mas Jesus, com toda a humildade, com todo o amor, que a palavra diz que ele amou os seus discípulos até o fim. Em forma de amor, em forma de servir, lava os pés dos seus discípulos. E no versículo 1 até o 3 fala que Jesus ali naquele momento ele teve uma ação. A vida cristã
nós temos a obrigação de ter ação. E a ação é sempre agir. Ação aqui nós podemos colocar como agir. A palavra do Senhor, ele fala que nós temos que ir de pregar o Evangelho. Sim, mas o que significa o ir? É agir, é ir. Não é você falar assim, ir de pregar o Evangelho e vou ficar aqui, tá bom. O pessoal vem a mim. Não, é ir. É levar as boas novas, levar o amor de Jesus, levar o seu testemunho. Por isso que eu falei muito sobre o exemplo. A maioria das pessoas no mundo, 90% são desviadas, os outros 10% são pessoas que não conheceram Jesus, que não professam a mesma fé, mas elas não vão ler a Bíblia, ela vai ler a tua vida, ela vai ler o que você faz, ela vai ver o que você está fazendo. Ah, você é dentro da igreja é uma coisa, mas do lado de fora você é outra. Eu não estou falando aqui sobre xingar, roubar, matar, nada disso. Eu estou falando naqueles pequenos atos que nós achamos que não faz diferença. Que são atos que nós achamos que são pequenos, que ao mesmo tempo não é. Porque não existe mentirinha ou mentira grande. Não existe você estar no muro ou não estar em Jesus, porque em cima do muro é a mesma coisa. Então, são exemplos que nós temos que dar como cristão para mostrar que Jesus mudou a nossa vida, que nós somos servos, que nós aprendemos o lavar de pés. Porque o lavar os pés é você ter ação. E Jesus teve uma ação. Todos ali estavam comendo, estavam sentindo, iam começar ia fazer a Páscoa, ia começar a comer, ia fazer. Mas Jesus automaticamente amou os discípulos e foi ao encontro deles. E quando fala que Jesus tirou a capa naquela época era sinônimo de, assim, não vou falar poder, mas sinônimo de autoridade. Ele tira a capa, pega um pano e começa a lavar. Ali ele se inclinou de tal forma para mostrar aos discípulos que, falando assim, aqui eu não sou mestre, aqui eu não sou Senhor, aqui eu sou servo. Do mesmo modo que ele veio para servir a nós, que quando Deus o enviou para livrar-nos do nosso pecado. Naquele momento, Jesus ele nos mostrou ali que nós precisamos ter ação na nossa vida. Naquele momento, Jesus nos mostrou que nós temos que amar uns aos outros até o fim, como ele amou os discípulos. Naquele momento, Jesus Cristo mostrou para mim e para você que não importava a postura, não importava o seu conhecimento, não importa o que você, a sua posição social. Você pode ser o presidente, você pode ser um rei, um imperador, mas para você ter amor, você tem que servir. Glória a Deus. E todos nós que temos Jesus Cristo dentro do nosso coração, nós temos que ter esse entendimento de servo para que possamos amar. Ah, Pablo, você falando está sendo muito fácil. Não é fácil porque nós somos seres humanos. E o ser humano, ele automaticamente ele quer ser servido. É difícil querermos servir. Nós queremos sempre ser servidos. Mas nós precisamos praticar o servir. Precisamos praticar esse ato de amor que Jesus fez. Quem esteve na aula hoje, o pastor estava falando sobre a prática de ler, de meditar na palavra, a prática do seu comunicar com o Senhor, isso é nas minhas palavras, tá? No seu devocional com o Senhor. Isso se traz uma prática.
quanto mais praticamos, quanto mais fazemos, mais nós temos Jesus no coração. Amém? Então Jesus teve uma ação, e essa ação nós temos que ter todos os dias. É como você passar. Um exemplo muito bom disso é como quando você passa no sinal e uma pessoa vem te pedir um dinheiro para comer, um dinheiro para me fazer umas compras, para alguma coisa com meu filho. Automaticamente o ser humano que faz o quê? Dinheiro, hoje em dia quase não tem, mas pega uma moedinha, se for criança dá de bom agrado. Mas quando é um homem barbado, o olho vira, a cara vira. Irmãos, que possamos ter o amor de Jesus. Mas Pablo, eles vão, de repente vai comprar para beber cachaça, não podemos nunca pensar desse jeito. Porque uma coisa é a gente dar. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu dei, ele foi ali e bebeu uma cachaça. Eu vi ele beber uma cachaça. Irmãos, você deu. Você não barganhou com o Senhor. Você automaticamente você serviu aquela pessoa. O que ele vai fazer é outra coisa. É outra coisa. Você praticou amor naquela pessoa. Você confiou que ele iria fazer de bom agrado aquilo que ele ia passar, que ele ia fazer. Já pensou, Jesus chega lá no dia, não faz nada, não mostra o ser servido, o como tem que fazer. Ia ser só uma Páscoa, Jesus ia ser crucificado e acabou. Acabou. E esse amor foi até o final, um amor ágape, um amor extremo. Jesus amou tremendo os seus, como ele nos ama até hoje. Mas temos que ser exemplo. Temos que buscar esse exemplo que Jesus fez. Buscar esse exemplo que Jesus praticou naquele momento. Não olhar para a pessoa, não olhar para os defeitos das pessoas, não olhar para o que as pessoas estão fazendo no passado, porque no passado também nós éramos a mesma coisa, éramos ruins, éramos pessoas mentirosas, éramos pessoas que praticavam outras coisas, mas Jesus nos mudou. Nos mudou ao ponto de olharmos hoje pela nossa vida, cada um de nós sabemos, olharmos hoje na nossa vida e ver, caramba, o que eu era, o que Jesus da onde Ele me tirou, eu mudei muito. Então, o maior exemplo de amor, o maior exemplo de ser servo é o que Jesus fez, lavar os pés. E Ele fala, que precisavam só os pés, porque todos aqueles que estavam com ele, que caminharam com ele, que estavam com ele, presenciando tudo que Jesus fez, já tinham sido lavados. Mas uma coisa nós temos que tomar muito cuidado, porque quando Pedro falou ali naquele momento, o Senhor não vai lavar os pés, e isso são as dúvidas que acontecem no nosso coração. Isso são coisas que acontecem no nosso coração que nós achamos que nós não precisamos ser lavados. Que nós não precisamos de algo novo do Senhor. Porque se eu já aceitei Jesus, eu já estou novo, com algo novo. Sim, mas a cada dia nós temos que estar melhorando o nosso caráter, o nosso falar, melhorando as nossas atitudes e melhorando o que nós fazemos um pelo outro. O servir não quer dizer que você vai se diminuir diante da pessoa. O servir é você mostrar àquela pessoa que você tem empatia pelo sofrimento.
que hoje em dia está difícil. O ser humano está difícil. O mundo aí, a pessoa não tem empatia pela outra. Você vê pessoas passando necessidade, você vê pessoas sofrendo violência e você fala assim, tem pessoas que falam assim, eu já tenho muito problema na minha vida para carregar o dos outros. A empatia está em falta. É verdade. Mas uma coisa nós temos que colocar, o que Jesus faria nesse momento? Amém, Deus. Amém? Amém. Que possamos ficar de pé, que eu só vou dar uma conclusão, porque o sol está vindo, tá? O terceiro passo que nós temos que seguir de Jesus é compreender o que ele fez, tá? E isso é uma ordem para a igreja. Que possamos servir uns aos outros. Que possamos compreender o que Jesus fez, aquele ato que Jesus fez. Para que quando compreendermos, nós vamos praticar o Evangelho verdadeiro. Praticar o Evangelho certo. Eu sempre, lá no meu GBC, eu foco muito isso. Eu tento ser o exemplo. Mas como ser humano, algumas falhas nós vamos ter. Algumas falhas nós vamos deixar. Mas que essas falhas não possam sobressair as coisas boas que eu faço. Entendermos que o ato de Jesus que praticou, que nós temos que praticar, e isso é uma ordem da igreja, para a igreja, que possamos praticar o servir uns aos outros. Não é servir um amigo, porque servir um amigo é fácil, um parente, um colega, mas servir aqueles que precisam. Amém? Amém. Quero estar agradecendo a vocês, nós vamos estar orando para terminar. Pai, obrigado por tudo, obrigado por essa mensagem, mesmo que seja uma mensagem, Deus, que foi pequena, mas eu tenho certeza que foi colocada no nosso coração, para que possamos ser pessoas melhores, pessoas que sirvam com amor, sirvam com gratidão, que sirvam, Deus, aos seus, todos aqueles que o Senhor veio trazer e que quer levar à tua casa, Deus. Possamos ser servidor do nosso irmão, servidor do nosso semelhante, servidor de cada um que venha pedir algo para a nossa vida. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus? Amém. Deus abençoe rica e abundantemente. Até mais tarde.